No ano de 1977, eu era recém-convertido e estava iniciando na igreja, e eu gostava de fazer o trabalho missionário. Um dia eu saí para fazer o trabalho missionário na minha cidade, num bairro bem grande, amplo, e entrei numa casa de um senhor, comecei a pregar, falar com ele do evangelho, disse que nós estávamos fazendo visita e falando de Jesus. Ele falou: de que igreja você é? Eu falei: eu sou adventista, mas sou do movimento de reforma. Ele disse: mas eu também sou adventista. Mas eu sou adventista do sétimo dia, não sou do movimento de reforma. Aí eu disse: muito bem, foi um prazer estar com o senhor. E eu não sei nem o que eu vou pregar para o senhor. Aí eu perguntei a ele se ele acreditava na mensagem do assinalamento. Ele falou: dos 144 mil? Sim, dos 144 mil. Aí ele disse: mas vocês estão pregando errado essa mensagem. Vocês dizem que só vão ser salvos 144 mil. Eu falei: não, nós não pregamos só sobre 144 mil. Nós pregamos sobre também uma grande multidão, só porque esses aqui são os assinalados. Ele disse: então você prova aí para mim que os 144 mil estão contados entre os mortos e os vivos, que eu já tinha citado o texto para ele. E eu disse para ele: olha, porque aqui está escrito um grande conflito, que os 144 mil serão só de vivos. E aqui diz que Jesus queria ser honrado transladando sem que eles passassem pela morte, então são vivos. Só que eu não tinha o conhecimento dos 144 mil. E ele fez um desafio. O desafio dele foi o seguinte: se você provar que os 144 mil compõem o número de pessoas que morreram e com os que estão vivos por ocasião da volta de Jesus, eu vou ser membro da sua igreja. E eu descobri depois que ele era o ancião da igreja. E eu não sabia responder para ele. Aí eu falei: o senhor me dá o direito de eu estudar o assunto e trazer depois a explicação? Ele disse: sim, você pode trazer a hora que você quiser, você não vai provar nunca isso aí. Aí eu fui para casa e eu fiquei preocupado aquela semana. Como é que eu ia provar uma fé que eu defendo se eu não sabia responder para ele aquele texto? Ele: mas a página está aqui, ó. Me deu a página do livro. Aí tinha um irmão na igreja que ele era um professor de Bíblia, Esse irmão já faleceu. Aí eu falei com ele: irmão, você poderia me dar uma explicação? Contei para ele a história. Ele falou assim: não, isso é fácil demais. Ele disse: você sabe por que eles estão vivos? Porque eles ressuscitaram numa ressurreição especial. Aí me deu todas as explicações. E no outro sábado eu voltei para lá. Aí chamei, bati na porta da casa, chamei, ele abriu a porta: opa, você veio, que bom, tal. Aí eu expliquei para ele tudo certinho, como precisava ser explicado, e ele escutou. E agora, o que você diz? Ele falou: agora tem como responder você, só se você voltar outra vez aí, para me dar outra, a contraproposta. Aí eu perguntei: e agora o senhor vai cumprir a sua promessa de ir para a reforma? Aí ele caiu fora, Daí para cá, eu comecei a estudar as profecias e dissecar os assuntos proféticos para não passar outra vergonha, E compreendi perfeitamente a questão dos 144 mil, mas hoje nós vamos apresentar alguns aspectos, apenas alguns aspectos desse assunto, porque em 20 minutos não dá para me falar, 25 minutos não dá para me falar sobre o assunto completo, mas eu gostaria de colocar alguns aspectos. No Apocalipse 14, verso 1, João viu o Cordeiro sobre o monte de Sião e com eles quanto?
144 mil. O Monte de Sião não é aquele que está colocado ali, não. Aquele é o Monte de Sião daqui. Apesar de que é mais ou menos ali que o Monte de Sião vai ser estabelecido. O verdadeiro Monte de Sião, né? João agora vê Jesus lá no Monte de Sião, na Nova Jerusalém, e com ele estava 144 mil. Mas a grande multidão, onde está? Então, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nesse assunto, que é algo muito importante para nós, e é um assunto comprometedor. Depois vocês vão observar que verdadeiramente é. Esses 144 mil é um grupo de salvos especial, é um grupo especial de salvos. Apocalipse 14, verso 13, às vezes a gente lê esse texto nos velórios, né? Diz assim: então ouvi a voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Por que João disse bem-aventurado? A palavra bem-aventurado e feliz é a mesma coisa. Ou seja, feliz são aqueles que desde agora morrem. Por quê? Então, aqui está a explicação. Aqui está se referindo àqueles que morrem no Senhor a partir do início do assinalamento. Ou seja, a partir do ano de 1800 pois estarão selados e, consequentemente, farão parte dos 144 mil. Irmãos, os 144 mil é um grupo especial de salvos, porque eles vão compor, eles vão fazer parte da comitiva do Cordeiro. Jesus, ele vai viajar por todos os planetas que não caíram em pecado, por todos os planetas. Nós não sabemos quantos são. Alguém diz que é 99, com a Terra completa 100. Deus tem muito mais do que isso, porque Deus é um Deus infinito. Existem uma infinidade de galáxias, e nessas galáxias tem planetas habitados por seres santos. E Deus continua criando até hoje. Deus não foi criador, Ele é criador. Ele continua criando. São assuntos que nós não podemos penetrar, porque em Deuteronômio 29, verso 29, diz que as coisas reveladas são nós, mas aqui não estão reveladas, são para quem? Mas aquilo que está escrito a gente pode saber. Então, felizes são aqueles que fazem parte dos 144 mil. A grande multidão também vai ser feliz. Depois nós vamos falar sobre ela. Mas quem faz parte dos 144 mil vai ter alguns privilégios. Mas espera aí, lá no céu vai ter uns com mais privilégio do que outros? No céu vai haver hierarquia. Certo? O que é hierarquia? Hierarquia de poderes. Então, uma vez eu fui visitar uma irmã, ela estava tão pobre, coitada, não tinha alimento, tal, e eu fui visitar para levar algumas doações, tal, e ela estava chorando. E eu falei, mas por que só está chorando, irmã? Poxa, aqui a gente sofre tanto, tem as crianças, eu não posso dar o necessário para as crianças, olha a minha situação na minha casa como está, tal. E eu falei, quais palavras que eu vou dar para essa irmã, para consolar, além daquilo que nós podemos dar, né, que é a comida para ela e alguma coisa que a gente pode ajudar. Eu falei, irmã, não fique triste. A Bíblia diz que a senhora vai ter uma mansão no céu. Uma mansão melhor que essas mansões aqui, ó. Está no setor de mansão de Taguatinga, aqui no Parkway. A senhora já conhece? Eu conheço ali, já trabalhei ali, fazendo faxina. Eu falei, a mansão que Deus vai te dar é muito maior do que essa mansão aqui. Falei outras palavras com ela, quando saí de lá, ela estava feliz. O ar tinha melhorado um pouco, né? Então, nós teremos o privilégio de morar na cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém, de acordo com a medida em côvados, com a medida da Bíblia mesmo, do Apocalipse, ela é aproximadamente do tamanho de todo o estado de São Paulo. Não é da cidade de São Paulo. Observem bem que só a cidade de São Paulo tem 11 milhões de habitantes, que é a maior cidade do Brasil e uma das maiores do mundo. A cidade. E agora, a Nova Jerusalém será mais ou menos do tamanho de todo o estado de São Paulo. Por que ela é tão grande assim? Porque ali também vai ter uma grande multidão. Não é que eles vão morar diretamente dentro da cidade, eles vão ter as suas mansões
os seus lugares, né, na terra prometida, que é toda a terra, todo o planeta Terra. Mas eles vão ter o privilégio de ir a Jerusalém todos os meses e todas as semanas, porque Jerusalém será o quê? A igreja. Correto? Será a igreja. Então, irmãos, o assunto dos 144.000 é um ponto vital de nossa fé, e nós precisamos nos preocupar com isso. Nossa maneira de proceder determinará se receberemos o selo do Deus vivo ou seremos abatidos pelas armas destruidoras. Mas se pergunta, peraí, esse é um assunto que vai nos preocupar? Sim, vai nos preocupar, porque como conhecedores da verdade que nós temos, nós teremos o privilégio de ser salvo dentro de 144.000. E vocês podem perguntar, e se a gente for mais ou menos, será que não tem um lugarzinho na grande multidão para a gente? O que vocês acham? O que os irmãos acham? Irmãos, se nós não formos salvos no número dos 144.000, com o conhecimento que nós temos, é meio difícil estar entre a grande multidão. Porque a grande multidão salva desde Abel, desde o justo Abel, até o fechamento geral da porta da graça, né? O fechamento último que morreu, vamos dizer assim, que não conheceram a verdade, não guardaram o sábado, mas eram pessoas honestas, fiéis, pessoas que cumpriam os seus, né, deveres. Essas pessoas também vão ser salvas. Mas vão estar em que número mesmo? Da grande multidão. E nós vamos mostrar alguns textos disso aí. Então, a nossa maneira de proceder é que vai determinar isso aí. Então, isso nos preocupa. O Senhor me mostrou que preciosas almas estão definhando e morrendo por falta da verdade presente e seladora. A seu tempo que velozes mensageiros devem apressar-se em seu caminho e alimentar o rebanho com a verdade. Esse tratado, esse livro chamado, essa revista chamada The Present Truth, que significa a verdade presente, ela foi publicada no ano de 1844. Aliás, a primeira mensagem que a Igreja Adventista pregou em 1848 foi a obra do assinalamento. Mas como o número cresceu, hoje passando talvez dos 20 milhões de habitantes, de membros, não dá para crer mais em 144.000. Então vamos mudar a maneira de crer. Esse número é um número o quê? Simbólico. Esse é um número simbólico. Infelizmente, não é verdade. O assinalamento foi a primeira mensagem impressa pela igreja em Dorchester, Massachusetts, em novembro de 1848. Inclusive, para pregar, para imprimir esses livros, essa mensagem que compunha esta verdade, Tiago White deixava de comprar o seu terno e disse que a irmã White tinha que remendar o terno de Tiago White de uma maneira tal que ninguém sabia qual era o que mesmo? O verdadeiro tecido. Verdadeiro tecido. Hoje é muito fácil a gente comprar um terno. Diz que ele cortava feno até altas horas da noite. Feno é o capim para os animais, que no inverno eles tinham que estocar, para que os animais pudessem se alimentar no inverno. E toda a renda era colocada na impressão desta verdade. Então, essa verdade do assinalamento é uma verdade suada, é uma verdade maravilhosa e abençoada. Então, a questão do assinalamento não é suposição, não é imaginação ou teoria. É claramente ensinado na Bíblia e no espírito de profecia. Agora vamos ver como se dá essa verdade. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. E o texto diz: retendo os 4 cantos da terra para que nenhuma algum vento. Os ventos são a ira das nações, as guerras.
Então, Deus mantém 4 anjos literais nos 4 pontos cardeais da terra. E os que estão tendo mais trabalho são os que estão no Oriente, por causa do Estado Islâmico e outros. Então, hoje, os Estados Unidos têm armas de destruição em massa. A Rússia tem arma de destruição em massa lá no leste europeu. Os paquistaneses, o Paquistão tem arma de destruição em massa. Israel também tem arma de destruição em massa, que são as armas atômicas e nucleares. Mas por que essas armas não foram detonadas ainda? Porque Deus mantém o quê? Nos 4 pontos, nessas nações, tem um anjo literal que não deixa com que essas armas sejam detonadas. Até na Coreia do Norte tem. Porque a obra do assinalamento ainda não terminou. Agora, se vocês veem no texto aí da Bíblia, para que nenhum vento sopre sobre a terra, até que hajamos assinalados nas suas frontes os servos de quem? Do nosso Deus. Mas o profeta vê também, subir do lado do sol nascente, um anjo simbólico. Esse é o anjo simbólico, ele não está incluído nos 4. E vi também subir do lado do sol nascente um anjo que tinha o quê? O que diz lá? Leia, Val. O verso 4. É porque eu não coloquei todo o texto, não coloquei a expressão. Eu vi o número dos que foram selados. Não, verso 3, leia o verso 3. Dizendo, não danifiqueis a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Agora o 4. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Tem 2 questões aí. Esse anjo que foi visto subir do sol nascente, ele falou para os anjos lá. Esse anjo é simbólico, ele é o 3º anjo. Certo? Porque quem sela é a 3ª mensagem angélica. Os irmãos podem perguntar, mas vocês não são o 3º anjo? O 3º anjo é outra igreja? Não. Sabe o que aconteceu? A irmã White disse de mensagem escolhida, que eu não coloquei o texto, são muitos textos, diz assim, olha, as mensagens do 1º, 2º e 3º anjos foram deixados arrastar aonde? Ao pó. E o que Deus fez agora? Já tinha previsto um outro anjo, chamado anjo de Apocalipse 18, que ele não tem mensagem. O anjo de Apocalipse 18 é um movimento, é simbólico, que não tem. Esse aqui é um movimento simbólico. Ele não tem mensagem, porque ele prega as 3 mensagens angélicas que foi deixada cair aonde? No pó. Estão entendendo? Esse anjo é um movimento que prega mensagens que não foram pregadas. E esse anjo é um movimento de reforma. E eu não conheço outro. Se vocês conhecem, falem comigo, mas eu não conheço. Que vive os princípios, apesar de sermos defeituosos. Como diz o testemunho lá, fracos e defeituosos. Mas tem uma fé diferente de todos. Certo? Muito bem. E agora ouviu-se o número do 144, o número que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas espera aí, nós somos dos filhos de Israel e nós somos gentios. Então abram as vossas Bíblias aí para me dar essa explicação para vocês. Aqui é uma outra explicação. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos 7 e 8. Diz assim, nem por serem descendência de Abraão, são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaque será chamada tua descendência. Verso 8, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados com a descendência de Abraão. Então, os filhos de Israel aqui são quem? O judeu aceitar a Cristo? O judeu conhece essa verdade que pregamos? Então, aquele que aceita Cristo como Salvador hoje, ele torna-se filho de quem? De Abraão e, consequentemente,
das tribos de Israel. Por quê? Lá na nossa cidade santa, quando o povo de Deus for entrar na cidade santa, ela vai ter quantas portas? Hein? 12 portas. E nessas portas estarão escrito o nome de quê? De cada tribo. E aí sim, nós saberemos de que tribo seremos. Hoje eu não sei. Alguns têm algumas, né? Existe um estudo que mostra, vocês têm a característica da tribo de Benjamim, você tem outro da tribo de Levi, você é da tribo de tal, mas na realidade só saberemos quando nós estivermos adentrando as portas de Jerusalém. Vai estar escrito lá, tribo de Judá, né? Tribo de Benjamim, tal. Aí, eu sou dessa tribo, né? Eu sou dessa tribo. Eu citei aqui que esses anjos que foi citado aqui no texto antes, eles são detentores das nações, né? Eles são literais. Agora vamos falar em outro anjo que aparece. Esse é o anjo assinalador. Esse anjo está em Ezequiel 9, de 3 a 6. Esse não é anjo nem literal e nem simbólico. Quem é esse anjo? Então clamou o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à cinta, e lhes disse: passa pela cidade de Jerusalém, marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse eu, ouvindo: passai pela cidade, após ele feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, crianças e jovens, e exterminai a todos. Mas aquele que tiver com o sinal, esse vocês não vão passar. Então, esse anjo assinalador é o Espírito Santo. Qual é o trabalho do Espírito Santo hoje? É fixar na mente do povo de Deus o selo de Deus. E o selo de Deus é o quê? A guarda do sábado. Você prega o sábado hoje. Prega a guarda do sábado para uma pessoa que aceitou a Jesus e ele tem dificuldade de entender. Aí você fica usando os argumentos humanos e tal. Mas enquanto o Espírito Santo não fixar, é isso mesmo? Não fixar na mente, ele não entende. Quando eu vim para a igreja, quando eu me batizei, eu já era casado. Mas antes de me batizar, eu não era da igreja, lógico, né? Sem dúvida. E namorava com uma moça, que hoje é minha esposa. Mas eu conhecia a verdade, queria que ela entendesse. E lutava. Pregava. Até que eu falei, não vai vir para a igreja, vou casar com uma pessoa de outra igreja. E depois não vai dar certo. Aí nós rompemos o noivado, já éramos noivos. E passaram uns 2, 3 meses, e um dia ela me mandou uma carta. Antigamente não tinha e-mail, né? Era carta mesmo. Aí naquela carta ela dizia que tinha entendido tudo que eu tinha ensinado para ela. Eu falei, isso aqui pode ser uma cilada, né? Fiquei preocupado. E fui para o joelho, fui orar. Peguei a cartinha dele para o meu amigo que trabalhava comigo, né, que era da igreja também. Ele olhou e falou, isso aqui é um problema. Bem, eu tive que agora tirar as minhas conclusões. Aí um dia eu fui à cidade, e ela já estava frequentando a igreja. Os pais aborrecidos, ela era nova, tinha apenas 17 anos. Aí eu cheguei e falei assim, olha, você está na igreja por causa da verdade ou por causa de mim? Fui bem direto, né? Ela começou a chorar, não, por causa da verdade. Aí começou a contar que a mãe estava batendo nela para ela poder trabalhar no sábado. Aí eu vi algumas provas, aí entendi. Um dia eu cheguei lá, falei com o velho, olha, eu vou reatar o namoro com a sua filha, eu vou casar com ela. Aí ele falou bem assim, só que você tem que casar logo. Eu vou dar 6 meses para você se casar com ela, para acabar com esse negócio que está tendo adventista aqui na minha casa. Velho bravo, rapaz. Falei, não faça isso comigo, não. Sou Eliseu, com meu sogro, né? Aqui tem que ser assim. Por quê? Porque eu quero casar dentro de 3 meses. Aí o velho quase sentou, ele não tinha recurso, né? Mas eu não tenho condição financeira. Não, precisa
tem condição, eu pago todo o casamento, tudo aí. Ele era pobre mesmo, né? E nós, em 3 meses, casamos. Graças a Deus, minha esposa está firme até hoje. Porque o Espírito Santo fez o quê? Fixou a verdade. Então, a verdade, o sábado, para sermos assinalados, a verdade sobre o assinalamento tem que estar fixada em nossa mente. Irmãos, aqueles que não receberem a marca, o sinal de Deus, consequentemente, ele estará recebendo o sinal da besta. E o que vai acontecer? Receberá o quê? As 7 últimas pragas. Se ele não aceitar. Quem não aceita o sinal de Deus, não existe um meio termo. Não existe um meio termo. Hoje, às vezes, nós ficamos em cima do muro. Não é isso mesmo? Estamos em cima do muro. Eu quero ser meio cristão e meio mundano. Não existe isso aí? Esse é o estado de Laodiceia. Diz que o estado de Laodiceia é o melhor estado que existe para as pessoas que não querem ser salvas, né? Que ele pode ser crente a um tempo e ao mesmo tempo, e depois ser o quê? Pode ser crente e mundano ao mesmo tempo. Não é bom isso aí? Você pode estar na igreja hoje, daqui a pouco da tarde, você está jogando uma pelada aí na rua, aí, batendo uma bolinha na rua, mesmo no sábado. Não é verdade isso? Então, esse é uma posição boa, né? Então, eu não posso ter orgulho de bater no peito e dizer, sou laodiceano. Infelizmente, nós somos laodiceanos do período. Agora, da condição, nós precisamos correr da condição de Laodiceia. Certo? O laodiceano, infelizmente, da condição, não do período, ele vai ter dificuldade para ser salvo. Então, o sinal é um sinal de vida ou morte. Diz que o anjo com o tinteiro de escrivão, já expliquei, é o Espírito Santo, né, está no 1 Testemunho 3:36, Testemunhos Seletos. Agora, os homens com as armas destruidoras na mão representam as 7 últimas pragas. Quem não receber o sinal de Deus, infelizmente, receberá o sinal da besta e, consequentemente, as pragas. 7 últimas pragas, né? Pragas diferentes, né? A primeira praga vai cair sobre o que mesmo? Primeira praga vai cair sobre as águas do mar? Hein? No mar. A segunda praga vai cair sobre as águas dos? Então, água salgada não toma. E quando as pessoas vão matar os peixes, então vai acabar a alimentação para muitas pessoas. Depois vai cair sobre os rios, vai acabar a água. Você cava um buraco aqui, buscando água, o que vai sair? Sangue. A terceira praga cai sobre o quê? O que diz aí? A terceira praga vai cair sobre os rios, né? A primeira e segunda praga. A quarta praga cai sobre o sol, não é isso mesmo? E os homens vão ser abrasados com fogos. A quinta praga cai sobre o trono da besta. E vai haver uma escuridão, as pessoas vão perder o sentido, perder a razão, vai estar horrível. A sexta praga cai sobre o rio Eufrates, a secagem simbólica do rio Eufrates, né, que é a invasão dos Estados Islâmicos, e hoje estão atacando, para encontrar-se numa guerra chamada Guerra do Armagedão, todos os árabes contra os ocidentais. E a sétima praga, o que acontece? Cai pedras do céu, como sendo o quê? Peso de 25 quilos aproximadamente. Diz que quem não morrer por essas pragas, continuar a ficar vivo por essas pragas, vão morrer pela volta do Senhor Jesus, um pouco depois. E os 144 mil? Será que participarão dessas pragas? O que vocês acham? A Bíblia diz que não, porque eles estarão guardados, foram assinalados com o sinal de Deus. Agora, existem algumas condições para ser selados. E são simples as condições. Primeiro, Efésios 1, 12, 13 e Apocalipse 14, verso 4. Qual é a primeira condição? Aceitar a Cristo como o Salvador. Geralmente a gente diz assim, olha, eu para aceitar, para ser selado, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Nada disso.
se nós não aceitarmos a Jesus, se Jesus não estiver vivendo em nós, nós não fazemos nada. Porque a Bíblia diz, sem mim nada. Então não vamos pregar para as pessoas que a primeira condição para ser assinalado é guardar o sábado. Não, não é. Guardar o sábado é a consequência e a fixação do selo. A primeira condição para a gente fazer parte dos 144 mil, ser assinalado, é aceitar a Jesus como nosso Salvador. Correto? Estão de acordo com isso aí? Ou tem alguma dúvida? Se tiver, os irmãos podem perguntar. Diz que o selo do Deus vivo só será colocado sobre os homens, sobre os que possuem uma semelhança com Cristo no caráter. Então, nós precisamos parecer com Cristo. Parecer com Cristo significa ser fiel a Cristo. É fazer o que Cristo fazia. Meditações matinais de 77, 2, 3, 9. Segundo, guardar os mandamentos de Deus, porque foi visto. Em consequência da aceitação de Cristo, as pessoas não vão fazer o que Cristo não faria. Então, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. E a outra condição, que tem muito mais, eu botei só 3 aqui, separar-se do mundo e das igrejas. Por que eu estou colocando do mundo e das igrejas? Porque se você conhece a verdade, você vai ter que separar-se do mundo. Mas depois você conhece a verdade pura, você pode ser salvo, assinalado em qualquer igreja. O que você acha? Hein? Não. Aí você tem que estar na igreja de Deus, daqueles que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e tem o testemunho e a fé de Jesus. O que significa isso aí? Ter o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, verso 10. Qual é a igreja que crê no espírito de profecia? Eu gostaria já de aproveitar aqui, eu gostaria de contar com a sinceridade de todos vocês, a não ser aqueles que são visitantes que eu não conheço. Quantos aqui crê no espírito de profecia? Levante a mão. Glória a Deus por isso, né? Mas em outras denominações, nós não podemos fazer essa pergunta. Não é isso mesmo? Essa é a vantagem da reforma, que a reforma prega sobre a lei de Deus e também sobre o espírito de profecia. Que o espírito de profecia, eles complementam o conhecimento da verdade que nós temos. Então, o povo de Deus tem que crer no espírito de profecia, que é a verdade para os últimos dias. Só há 2 alternativas, irmãos. Olha o que diz o espírito de profecia, que vocês creem. Que estáis fazendo, irmãos? Que nós cremos, né? Na grande obra de preparação. Uma pergunta. Os que se estão unindo ao mundo estão se amoldando ao modelo mundano e preparando-se para receber o sinal na testa, sinal da besta, né? Na testa, sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte quem? O selo de Deus. Só há 2 alternativas. Não há uma terceira alternativa. Não, mas ou você é meio crente, você é um pouquinho lá, um pouquinho. Deus vai ter misericórdia de mim. Uma vez eu fui pregar sobre, alguém me perguntou, provocando, né, sobre os 144 mil. Você acredita nisso aí, rapaz? Lógico que eu acredito. Está escrito na Bíblia, no Espírito de Profecia. Aí ele falou, eu não me esquento a cabeça com isso, não. Se eu não tiver lugarzinho lá nos 144 mil para viajar com Cristo, eu prefiro ser salvo, não faço questão, posso ser um varredor da rua lá da Nova Jerusalém. Falei, meu amigo, é o seguinte, talvez você vai para a grande multidão mesmo, porque não foi ensinado, né? E aquele que não é ensinado, diz que Deus não leva em quanto tempo de quê? Da ignorância. Mas se você quiser saber mesmo, você só vai ter parte na 144 mil, é complicado, né? Mas não acredito nisso, não. Isso é um número simbólico. O que eu vou fazer, né? Agora, quando é que vai terminar o assinalamento, irmão? Outro ponto importante. O assinalamento, ele termina na chuva serôdia. Primeiros escritos 36, 37.
Fecha-se a porta da graça para a igreja, continua aberta para o mundo e as igrejas caídas por um pequeno período de tempo. Então, quando a chuva serôdia vier, que é o derramamento do Espírito Santo em plenitude, o reformista e o adventista verdadeiro que não receber a chuva serôdia, o que vai acontecer? Aqui é um ponto difícil de entender, e tem que ter fé para entender isso aí. Quem recebeu o Espírito Santo, a chuva serôdia, ele está selado. Quem sela é o Espírito Santo. Ele está selado. Mas a porta, e aqueles que não receberem, a porta da graça se fechou para eles. Ela continua aberta. A porta da graça continua aberta. Para quem? Para os que não conhecem a verdade. Por um período de tempo. Então, agora sim, o povo de Deus, com o poder do Espírito Santo, vai pregar o Evangelho. Aqui, a televisão vai ser usada de graça. A mídia vai ser usada de graça. Não é que as empresas vão ceder o programa para você. Você não vai fazer programa de televisão. Não, para pregar. Vocês sabem como é que vai ser pregado, a mídia vai ser usado de graça? Eles vão pegar o Val. Vão pegar o Val aí. Escuta aqui. Cadeia. Amarrado aqui, viu, Val? Val amarrado aqui, segura aqui, ó. Nas algemas. Por que é que você está preso? Aí agora o Val vai ter que fazer o quê? Explicar por que ele está preso. O que ele vai falar? Não, eu estou preso aqui porque eu sou guardador do sábado. E alguém lá, peraí, guardador, o camarada preso porque guarda o sábado? E ele vai dizer assim, olha, mas por que você guarda o sábado? Isso aí vai ser um prato cheio para os repórteres, né? Por que você guarda o sábado? Eu guardo o sábado porque está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, verso 20. E ele vai te perguntando, e o povo lá onde? Hein? Irmão, todo mundo vai ficar ligado que isso aqui vai ser um espetáculo, vai ser algo exótico para o mundo. Todo mundo ligado. Todo mundo ligado. E o Val vai dar uma mensagem. E neste momento o Espírito Santo vai estar usando ele. Mas o Val, ele vai lembrar daquilo que ele leu. Está entendendo? Mas o Val não leu nada, não leu a Bíblia, não estudou a Bíblia, como é que ele vai lembrar? Deus vai fazer ele lembrar. Quantas vezes que nós estamos estudando, poxa, eu precisava desse texto aqui, Senhor, tem misericórdia. Nós estamos sob o poder da chuva serôdia. Aí Deus está lá na Bíblia. Quantas vezes eu já abri em cima, está aqui, ó. Eu não sabia, tinha esquecido onde estar, mas eu tinha lido. Então Deus mostrou, está aqui. E com isso, as almas sinceras que vão estar ouvindo Val pregar o Evangelho, todo mundo ligado, não só ele, nesse momento tem muitos lugares, né? Todos os canais estarão focando aí. Elas vão dizer, bem que eu sabia que tinha uma igreja dessa, essa é a igreja verdadeira. Essa é a igreja, eu quero fazer, mas como é que eu vou fazer parte dessa igreja? Essas almas vão ser seladas lá no momento, elas não vão precisar ser batizadas. Vocês sabiam que tem muitas pessoas que vão ser salvas no final e não vão ser batizadas? Quem é que vai batizar essas pessoas? Elas vão ser salvas pelo batismo de Jesus e batizada com o Espírito Santo. Mas o batismo que vai valer para ela era o batismo de Jesus. Está escrito isso aí. Está entendendo? Então, assim vai ser pregado o Evangelho dos últimos dias. Às vezes a gente fica questionando, como é que nós vamos pregar o Evangelho para esse povo, esse pouquinho de gente? Vai ser de uma maneira totalmente diferente do estado de coisa e da maneira que nós imaginamos. Mas isso é a verdade, né, que vai ser. Essas pessoas são seladas e dentro de poucos meses completa-se o número dos 144 mil e agora fecha a porta da graça de uma maneira geral. Fecha-se a porta da graça. Diz assim, na chuva serôdia, fecha-se a porta da graça para a igreja, continua aberta para o mundo e as igrejas caídas por um pequeno período. Foi-me mostrado uma multidão que ululava em agonia, nas suas vestes estavam escritas com grandes letras, pesados fostes na balança e fostes achado em falta. Perguntei, quem era aquela multidão? O anjo me disse,
esses são os que já guardaram o sábado e o abandonaram, uma multidão. Esse povo já guardou o sábado. Diz que eles estão em agonia. Você sabe isso por que eles vão estar em agonia? Porque eles foram quase salvos. Mas quase salvos significa o quê? Foram pesados na balança e achados em falta. Aí, o texto do Vida e Ensinos diz assim: eles reconheceram que Deus amava mais a nós, que saudávamos os irmãos com ósculos santos, né? Que lavávamos os pés aos irmãos e saudavam com o quê? Qual é a igreja que usa o ósculo santo que está na profecia agora dos últimos dias? Qual é o povo de Deus? O ósculo santo foi abandonado. Irmãos, a que classe, ou esse A aqui, pode ser um eclesiado, religiosa pode ser aplicada esse texto? Esta passagem poderá ser aplicada às duas classes: igrejas ou indivíduos que, ao rejeitarem a Cristo como seu Salvador, abandonaram a guarda do Santo Sábado e os princípios da santa lei de Deus. Podemos acrescentar aqui a reforma de saúde, né? Esta classe estará sem proteção quando as pragas começarem a ser derramadas, sem a mistura da misericórdia de Deus sobre os portadores da marca da besta. Por que eu estou dizendo sem a mistura da misericórdia? Porque hoje as pragas já estão caindo. Só que hoje elas estão caindo com o quê? Com a mistura da... Quando a porta da graça se fechar, essa misericórdia vai se tirar, não vai haver misericórdia. Aí elas vão cair direto, incidir sobre os que não guardaram. Agora, o juízo dos vivos. Tem pessoas que ficam preocupadas. E o juízo já começou hoje? Quem sabe que o meu caso já foi passado em revista? Não. Olha bem, o juízo dos vivos, ou seja, das pessoas que vivem hoje, porque aqueles que morreram, ao morrer, imediatamente o caso dele é passado, certo? Deus não tem uma lista lá, igual, não tem uma fila lá, igual nos hospitais públicos do Distrito Federal, não. Papo, morreu, o caso dele é tratado imediatamente. Então, quando é que vai acontecer o juízo dos vivos? Um pouco antes da chuva serôdia, certo? O caso dele é examinado, diz que ele está aprovado por Deus, então o juízo foi passado. Por isso, é aqui que está uma preocupação. Hoje, o caso de ninguém foi passado em revista ainda, porque a chuva serôdia ainda não foi derramada sobre o povo de Deus. Então, aqui é o texto, Grande Conflito 488, 489. A obra do juízo investigativo e a extinção, porque existe perdão e extinção de pecados. Presta atenção. Perdão de pecado é hoje, mas lá no juízo, quando o caso for passado, os pecados de todas as pessoas estarão escritas ainda. Ali eles serão extintos, certo? Serão apagados. Hoje Deus não apaga pecados. Você pode cometer um pecado que você quiser, ou que você acha que deve cometer, e se arrepende depois de todo o coração, ao lado do pecado vai ser escrito o quê? Perdão, perdoado. E aquilo continua nos livros. Ah, não, eu pedi perdão, Deus apagou meu pecado. Apagou não, ele perdoou, mas está lá o ato. Sabeis por quê? Porque quando chegar lá no final, se você não se arrepender, vai pagar por todos aqueles pecados. É por isso que Satanás, ele leva as pessoas ao pecado. Porque cada alma salva, os pecados são transferidos para a cabeça dele. Correto? Assim como acontecia lá no tempo do Velho Testamento, que os dois bodes eram apresentados, o bode expiatório representava Cristo e o bode emissário representava Satanás. O pecado que levava aquele bode expiatório a morrer, era tirado o sangue daquele pecado, era perdoado, e os pecados simbolicamente eram transferidos para o bode emissário, que significava Satanás, que vai passar 1000 anos vagando com esses pecados. Então, o pecado, ele hoje é perdoado, mas quando chegar o juízo e for passado lá o nome, José Guidini, vamos ver agora, pecou, pediu perdão, pecou e tal, chegou aqui embaixo, então ele está salvo, se Deus quiser, né? Está salvo. Então, vamos apagar todos os pecados que ele cometeu.
Pecados são apagados. E transferido para onde? Para a cabeça de quem? De Satanás. Por isso que ele leva as pessoas ao pecado. Que cada alma que se perder, essas pessoas vão responder pelos seus pecados. E ele vai sofrer menos um pouco. Esse é o objetivo dele, tentar levar as pessoas. Então, a obra do juízo investigativo e extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor. Visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados, homens que estarão vivos, sejam cancelados antes de concluído o juízo, em que seu caso deve ser investigado. Mas o apóstolo São Pedro declara expressamente que os pecados dos crentes, dos vivos, serão apagados quando vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor e ele enviar a Jesus. Está claro? Quando é que vai ser enviado o refrigério? Na chuva serôdia. Aí sim vai haver o apagamento dos pecados. Recebeu a chuva serôdia selado? Não recebeu, infelizmente, leva consigo os pecados. A chuva serôdia vai fixar o selo. Agora, uma nota importante que eu coloquei aqui, irmãos. O reformista que receber a chuva serôdia, o seu caso terá sido passado em juízo e ele estará selado e contado entre os 144 mil. A porta da graça fecha-se para a igreja, porém continua aberta ainda para o mundo por pouco tempo, até completar o número dos 144 mil. Quando o último for selado, Jesus sai do santuário. Aqui aparece, por exemplo, aceita-se nome, rejeita-se nomes. Essa é a obra que está sendo feita desde 1844, o grande juízo de investigação. Agora, entre a sexta e a sétima praga tem uma ressurreição. Essa ressurreição, o que vai acontecer nessa ressurreição? Vão ressuscitar duas classes de pessoas. Uma classe foi daqueles que morreram desde 1844 dentro da tríplice mensagem angélica. Mas eles não morreram em outras igrejas? Na outra igreja não tem importância. A igreja de Deus é uma só que ela tem períodos, né? A nossa igreja, quando chegou em 1914, ela houve uma cisão. Então, permaneceu os fiéis, defensores de todos os princípios, inclusive dessa verdade, e os outros abandonaram. Mas Deus tem essa igreja na terra. Mas por que nós somos um movimento de reforma? Porque nome não vai salvar ninguém. O que salva as pessoas é o quê? Hein? É a verdade que você defende. Então, Deus não acompanha nome. Deus acompanha o quê? A verdade. A igreja remanescente. Ela é remanescente por quê? Alguém disse assim, olha, eu fiz uma pergunta. Os irmãos vieram lá de Brarlândia, tem um grupo. Inclusive, eu fiz esse estudo há uns 20 dias atrás em Taguatinga. E tinha 20 deles lá, que eles se decidiram. Aí eu falei assim, irmãos, é o seguinte, eu perguntei, quem é a igreja remanescente? Está aqui, ó, capítulo 9, verso 27. Aí a irmã disse assim, é o resto do resto. O que é o resto do resto? Note bem, o dragão irou-se contra a mulher, Apocalipse 12, verso 17. O dragão irou-se contra a mulher, mas foi fazer guerra a quem? Olha, ele irou contra a mulher. Quem é a mulher? A mulher protestante que saiu lá da Europa, fugida e foi para os Estados Unidos. O dragão irou com ela, ele fugiu. Morreram muitos, né? Igreja de Deus. Mas a guerra de Satanás não vai ser com a semente também não, ó. Presta atenção. Ó, 3 aqui, ó. A mulher, a semente e o resto da semente. Quem é a mulher? A igreja protestante. Quem é a semente? E quem é o resto da semente? Remanescente. Aí que o dragão vai irar. O dragão vai ficar irado contra essa aí. Então, desde 1844, está sendo selado pessoas. Pessoas morrem fiéis, né? Deus sabe. Então, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E a outra classe? Abrem-se sepulturas, grande conflito 643. Todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados. Por que eles vão sair do túmulo glorificados, irmãos? Eles não vão sair transformados. Os 144 mil não vai sair transformados, sabeis por quê?
porque eles ainda vão andar sobre a terra por um período de tempo. E eles vão ter dúvidas, eles vão sentir dor, vão ser tentados, só não vão cair no pecado. Então eles vão, diz que o rosto deles vão estar macilentos, o rosto macilento, na época do tempo de angústia de Jacó, mas vão ser transformados quando Jesus vir nas nuvens dos céus e a sepultura dos justos da grande multidão for aberta. Eles vão ressuscitar glorificados para ouvir o concerto de paz estabelecido com aqueles que guardaram a sua lei. E uma outra classe vai sair com eles, os mesmos que o transpassaram. Quem são os que transpassaram? Caifás estava lá, o sumo sacerdote. Sumo sacerdote Caifás. Interrogando a Jesus, perseguindo a Jesus, desfazendo a obra de Jesus. E ele disse, você vai ver o Filho do Homem vindo aonde? Quando é que ele tem que ressuscitar para poder ver Jesus vir? Na parcial. Não somente Caifás, mas todos os inimigos da fé, está escrito. Está escrito aqui. Diz assim, eles vão ressuscitar para ouvir o concerto, aliás, os justos vão ressuscitar para ouvir o concerto de paz. O que é o concerto de paz? Jesus marcando o dia e a hora da sua vinda. Enquanto para os ímpios é um trovão, para nós é o quê? Marcando o dia e a hora da vinda de Jesus. Deus que vai estar, essa é a voz de Deus. Estabelecido com aqueles que guardaram a sua lei. Os mesmos que o transpassaram vão estar ali, só que não vão entender a voz. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo vão ressuscitar. Essas duas classes de pessoas. Não sabemos quanto é o número, mas todos estarão. Ali sim, o número dos 144 mil vai estar completo. Vivos e ressurretos. Os que ressuscitam a ressurreição parcial não saem do túmulo, já expliquei, transformados, né? A grande multidão sai do túmulo transformada, porque ressuscitam com o fulgor da vinda de Cristo nas nuvens. Os 144 mil serão transformados na vinda de Cristo. Finalizando, quem é a grande multidão? Aqui o profeta vê a grande multidão que ninguém podia contar. Irmãos, a grande multidão que ninguém podia contar significa que são tantos salvos que ele tem um número, mas não dá para contar. Terminando o assinalamento, João contempla uma inumerável multidão. Essa vasta multidão é constituída pelos salvos de todas as épocas. Nação, povo, tribo, línguas ressuscitam na segunda vinda de Cristo. Eu pus aqui, não dá para vocês verem porque está claro, mas vocês estão vendo esses pontinhos aí? Isso aqui é uma ilustração que eu fiz de Meca, os muçulmanos. Note bem, os muçulmanos. Essa massa aí, pontilhada, é de gente. Então, vocês vão ver que a grande multidão ainda vai ser maior do que isso. Agora, os 144 mil vai estar junto, ambos juntos. Não vai ser um diferente do outro. Qual é a diferença? É que os 144 mil serão reis e sacerdotes com Cristo. Certo? Vão reinar 1000 anos. Depois vão também ter parte na hierarquia daqui da terra. Aqui aparece a ressurreição da grande multidão, né, sendo ressuscitado de todas as igrejas, religiões. Aqui estarão de todos os lugares. Hoje nós temos hoje preconceito das religiões. E nós não podemos ter. Nós não podemos julgar as pessoas que não conhecem. Mas lá nessa grande multidão vai ter pessoas de todos os credos aí que foram honestos e sinceros, até do Espiritismo. E diz que esses que foram trazidos do Espiritismo, que foram honestos lá, não vão perder a salvação. Porque eles também acreditam em Cristo, só que não conhecem a verdade. Então hoje nós precisamos pregar para todas as pessoas, mas muitas almas honestas estarão salvas. Finalizando, a responsabilidade do assinalamento é prerrogativa do terceiro anjo. Porém, ao ter sido deixado arrastar ao pó, já expliquei, pelos que a conduziam, ficou sob a responsabilidade daquele outro anjo, do quarto, conduzir esta mensagem. O espírito de profecia nos diz que o assinalamento dos 144 mil se encerrará quando? Em breve. O que nós temos feito para cooperar com esta obra? Não precisam responder. Vamos perguntar para nós mesmos. Nós temos cooperado com a obra de Deus? Nós temos falado da verdade? Nós temos gastado nosso tempo em estudar isso para poder ensinar as pessoas?
Irmãos, que Deus nos abençoe, nos ajude, para que possamos compreender a solenidade do tempo em que vivemos. Estarmos assim preparados para a breve volta do Senhor Jesus. Amém.